Olá, bom dia! Todos os dias as empresas abrem as portas com um grande desafio: fazer ainda melhor as tarefas de cada líder e colaborador. E quando o negócio é grande, com centenas de profissionais, a complexidade é maior, exigindo um programa de melhoria contínua bem desenhado. Este é o assunto do programa Gestão com Identidade de hoje. E vamos discutir o tema a partir do exemplo de uma grande mineradora. A Samarco foi fundada em 1977 e está perto de completar 50 anos, tendo uma equipe de mais de 2.000 trabalhadores diretos e cerca de 13.000 indiretos. A Samarco começou a retomar as operações em dezembro de 2020 em Minas Gerais e no Espírito Santo. A empresa adotou novas tecnologias, como o empilhamento de rejeitos a seco, sem a necessidade de uso de barragens, aumentando a segurança e a sustentabilidade da operação. A mineradora passou a utilizar um sistema integrado de segurança, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para retomar as atividades, a Samarco passou por todos os processos de licenciamentos ambientais previstos na legislação. Atualmente, a empresa opera com 30% de sua capacidade produtiva e deve alcançar 60% até dezembro de 2024 e 100% até 2028. A Samarco exporta para países das 3 Américas e também Ásia, Europa e Oriente Médio. Nós pedimos uma nota oficial à direção da Samarco sobre a repactuação do acordo de reparação e compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, que foi homologada dia 6 de novembro de 2024. A empresa nos informou que, abre aspas, a Samarco lamenta profundamente o rompimento da barragem de Fundão em 2015 e está comprometida com um novo acordo para uma reparação de forma integral e definitiva. O acordo de aproximadamente 170 bilhões foi assinado entre Samarco, Vale e BHP Brasil, e ainda com a União, governos de Minas Gerais e Espírito Santo, Ministérios Públicos Federal e estaduais e defensorias públicas da União e estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, entre outros órgãos públicos. Do valor global, cerca de 38 bilhões de reais foram destinados até setembro de 2024 para ações de reparação e compensação executadas pela Fundação Renova. Adicionalmente, 132 bilhões serão destinados a ações futuras, sendo 100 bilhões de reais como obrigações a pagar, a serem repassados nos próximos 20 anos para os governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo e respectivos municípios que aderirem ao acordo, e 32 bilhões de reais para sustentar as ações de reparação e compensação ligadas a indenizações, reassentamento e recuperação ambiental em Mariana, Minas Gerais, e na bacia hidrográfica do Rio Doce, impactada pelo rompimento. Fecha aspas. Vamos então conhecer os detalhes sobre as mudanças feitas na estratégia e na gestão da Samarco nesses últimos anos? Estamos recebendo aqui no estúdio a gerente de estratégia e gestão da Samarco, Fernanda Bartoli. Fernanda é administradora com pós-graduação em gestão, ênfase em finanças e MBA executivo. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada, Natália, pelo convite. Fernanda, você cuida de uma área muito importante dentro da Samarco, que é a gerência de estratégia e de gestão. E essa é a sua segunda temporada na empresa, o que te dá muito conhecimento sobre o negócio como um todo. Qual foi o desafio que te atraiu de volta? Primeiramente, a Samarco, eu guardo um grande carinho pela empresa e também eu acho bastante interessante a forma como ela vem evoluindo ao longo dos últimos anos. Então, eu tive realmente esse interesse genuíno de tanto de aprender com essa jornada, quanto também poder contribuir com esse propósito da empresa de fazer uma mineração diferente, né? Além disso, eu fui convidada para liderar a estruturação da área de estratégia e de gestão, né? Estratégia no que tange ao monitoramento, né? A análise de cenários para retomada integral das atividades, mas também a área de PMO estratégico, né? Que conduz todas as iniciativas desdobradas a partir da estratégia,
e também a área de gestão, né, com todo o trabalho de melhoria contínua e estruturação de gerenciamento da rotina. Fernanda, então vamos começar contando um pouco sobre o que você faz para ajudar a Samarco a definir a estratégia, que é o caminho por onde o negócio vai passar para alcançar os seus resultados nos próximos anos. Você e sua equipe começam analisando os cenários? Exatamente. O trabalho com a estratégia, ele inicia com workshops que promovemos com todas as áreas de negócio, né? Então a gente faz trabalhos específicos de levantamento de iniciativas potenciais, faz um processo de seleção por nível de maturidade e aí a gente classifica essas iniciativas e compõe em cenários de negócio. Toda essa composição de cenários, ela na sequência, ela é detalhada pelas equipes de planejamento de mina, financeiro, engenharia, para a composição de planos de negócio, né? Então, chegamos a cenários em níveis de maturidade diferentes, desde um nível de maturidade mais alto, que é o que a gente chama de plano base de negócio, um nível de incerteza moderado, que é o plano otimizado, e níveis de incertezas maiores, né, com iniciativas mais amplas, que a gente estabelece então um plano transformacional. Considerando o período dos próximos 10 anos, o que você pode compartilhar sobre a nova estratégia da Samarco? Eu não poderia deixar de citar o desafio que a gente tem em relação ao acordo de repactuação que acabou de ser firmado entre a Vale, BHP, Samarco e Poder Público, para garantir um processo de reparação célere, justo para todos os atingidos. E agora nós temos esse desafio de trazer, né, de fazer a transição desse processo de reparação, e para isso todos os esforços e prioridades estão voltados para que a gente consiga de fato garantir a execução desse processo. Além disso, um ponto muito importante da estratégia da empresa é a gente garantir a retomada das operações. A gente até o final do ano tem uma meta de atingir 60% e em 2028 atingir 100% da produção. E além de tudo isso, garantir que de fato a gente consiga implantar todos os processos de empilhamento a seco, né, relacionados à geração de rejeitos da empresa. A Samarco, ela tem tido um propósito muito importante, né, de garantir e fazer uma mineração diferente. A estratégia, de fato, ela deve vir a favor desse propósito e garantir, de fato, que a gente tenha subsídios técnicos, mas também as pessoas, né, envolvidas, preparadas, né, uma empresa cada vez mais segura, mais responsável e mais sustentável, de forma a garantirmos o nosso propósito. Fernanda, nossa equipe de consultores, liderada pelo Newton Júnior, começou a trabalhar com vocês para implantar um programa de melhoria contínua. Qual é a importância desse movimento e qual a periodicidade com a qual ele deve ser feito? O Aquila tem estado conosco na nossa jornada de gestão, tanto na estruturação do programa de melhoria contínua, quanto também em estruturação de processos de gerenciamento da rotina com as áreas críticas do negócio. É muito importante que haja esse trabalho de coaching metodológico e acompanhamento mensal relacionado à evolução desses programas, desses projetos que estão ali estabelecidos. Então, mensalmente, a gente tem essas rotinas com as áreas de negócio e, além disso, o Aquila também suporta com treinamentos para esses líderes de projetos para a evolução, tanto em análises estatísticas, em método, em questões diversas que ajudam a impulsionar o programa de uma forma geral. E ao final de cada ciclo a gente tem então o programa de reconhecimento daqueles projetos que tiveram melhor desempenho ao longo do ciclo, né, e capturaram um melhor resultado tanto do ponto de vista financeiro, mas também de sustentabilidade do negócio, que é um dos nossos propósitos. É muito importante que de fato a gente tenha esse acompanhamento e a gente garanta essa evolução ano após ano. Fernanda, a gente sabe que melhorar é sempre muito importante, mas ao lado desse esforço que é diário, a empresa também precisa inovar sempre. E no sentido de buscar soluções inéditas para a atividade mineradora, o que a Samarco tem feito? Um foco muito importante da empresa tem sido garantir que a inovação esteja voltada para o desenvolvimento econômico da região onde a Samarco atua. Então, pensando nisso, a gente tem um portfólio com iniciativas que estão voltadas
tanto para redução da geração de rejeitos do processo, quanto também destinação de forma sustentável desse rejeito. Então, esse tem sido realmente um grande foco ali da área de inovação, principalmente. Mas, além disso, uma lógica de desenvolvimento e ecossistemas sendo trabalhado, né, como, por exemplo, a inovação aberta. Então, a Samarco atua em conjunto com o Mining Hub, com outras empresas, universidades, numa lógica de compartilhamento de soluções para que a gente consiga, de fato, aplicar essas soluções de uma forma mais sustentável aí na empresa. Fernanda, para a gente encerrar, você já deixou clara a sua paixão pela mineração e todos nós sabemos como esse setor é essencial para a nossa vida. Aqui no estúdio, por exemplo, todos os equipamentos têm algum tipo de minério e na nossa casa funciona assim também. Entender o quanto essa atividade é essencial para a vida te motiva a buscar sua evolução contínua e do negócio também? Sem dúvida, Natália. De fato, a gente precisa reforçar a importância da mineração para a vida de uma forma geral, né? Em cada coisa que a gente vê, tem minério, de fato. Então, isso só traz um reforço e um senso de responsabilidade muito grande naquilo que a gente faz e dá uma motivação a mais para que a gente, de fato, busque cada dia mais uma mineração que seja sustentável, mas que também seja capaz de transformar vidas, que é o objeto do nosso trabalho. E também para que a gente consiga, de alguma forma, beneficiar gerações futuras. Então, de fato, isso traz muito orgulho, traz muita motivação para que a gente consiga trabalhar cada dia melhor, mais eficiente e mais responsável também. Fernanda, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso em todos os seus projetos. Obrigada, Natália, mais uma vez pelo convite. E é claro que nada disso, né, seria possível sem toda a equipe da área de gestão, estratégia, né, a gerência geral também envolvida, a diretoria financeira e todas as áreas de negócio, né? Esse trabalho, ele é um trabalho muito integrado e multidisciplinar. Né? A gestão em si, a estratégia em si só acontecem se a gente tem a participação do negócio e da empresa envolvida para que a gente consiga desempenhar os projetos, executar a estratégia e assim vai. Então, é a eles que também a gente precisa agradecer para que de fato a gente consiga obter melhores resultados. Muito obrigada. Enquanto aguardamos a entrada aqui no estúdio do próximo entrevistado, quero aproveitar para te indicar um dos livros da lista de títulos da Escola de Gestão do Áquila. Chegamos à 3ª edição do livro Cidades Excelentes, Gestão que Transforma a Realidade dos Municípios Brasileiros. Cidades Excelentes mostra como fazer a gestão da prefeitura a partir de 72 indicadores que compõem a plataforma IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila. Se o prefeito consultar a plataforma do IGMA, vai ver um raio-x da própria cidade. Além disso, a metodologia que está neste livro deu origem à análise que está na base do Prêmio Band Cidades Excelentes. Cerimônias realizadas em todos os estados e a finalíssima nacional reconhecem as cidades mais bem administradas do Brasil. Em 2025 será realizada a 5ª edição do prêmio. Eu converso agora com o coordenador de gestão e melhoria da Samarco, Guilherme Lisboa Quaresma. Guilherme é engenheiro de produção e pós-graduado em finanças e processos. Guilherme, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer compartilhar nossa jornada de evolução e gestão da Samarco aqui. O prazer é nosso. Guilherme, você trabalha em uma área empolgante, mais difícil, que é a gestão corporativa, na qual lidar com pessoas é fundamental. E ouvi dizer que você é muito bom naquilo que você faz. Quando foi que você percebeu que tinha jeito para lidar com as equipes? Olha, eu posso dizer que de fato eu gosto muito de lidar com pessoas, né? E eu percebi que isso era importante quando eu comecei a ver que as coisas acontecem por meio das pessoas. Então os meus maiores resultados, melhores resultados não são meus, são contribuições, compartilhamentos, discussões que eu tive com o time. São com pessoas que a gente consegue entrar com um problema grande na sala e sair com ele pequeno. Guilherme, dentro do escopo de atuação da Samarco na retomada das operações, estava a necessidade de rever a cultura da organização. Qual tem sido a sua participação nessa etapa?
Verdade. Olha, Natália, desde quando eu me aproximei dos temas de retomada da Samarco, ali em 2018, cultura e estratégia sempre andaram juntas. E há 3 elementos que são importantíssimos para se formar a cultura: símbolos, sistemas e comportamento. E a gestão está presente nos 3. Em símbolos, é as mensagens que a gente passa. Então, por exemplo, como definimos a meta, como reconhecemos, o que reconhecemos. Por exemplo, você pode ter um ritual que olha o processo de ponta a ponta, no caso da Samarco, da mina ao porto, ou você pode ter um ritual que você olha transversalmente, os temas de qualidade, e aí todos os processos contribuem, custos e todos os processos contribuem. Da mesma forma, o elemento sistemas. A gente já usa sistema junto da palavra gestão. Então, falamos sistema de gestão, modelo de gestão, né? Então, a forma, por exemplo, de padronizar. Se você, acho que não cabe mais querer padronizar todas as etapas. Se você estimula uma padronização só para as atividades críticas, você tira espaço da inovação, da criatividade. E da mesma forma, como desfecho disso, o terceiro elemento, comportamento. A gestão está presente ali no comportamento. Como você dá abertura para lições aprendidas, compartilhar ideias, maturidade para lidar com falhas, desvios. Guilherme, nossos consultores estão atuando com vocês no treinamento das equipes para facilitar a condução desses projetos. Até games foram criados com esse objetivo. Qual é a relevância de usar formatos diferentes para treinar e capacitar a equipe? A relevância é total. A presença da tecnologia, da inteligência artificial, de fato, é uma realidade hoje. Você precisa ter no treinamento algo que crie memórias, para as pessoas conseguirem guardar aquilo e, na hora que precisar lançar a mão dessa capacitação na prática, conseguir. Então é super importante que o treinamento ele não tenha uma única resposta certa. Ele tem, assim, desfechos conforme os caminhos e as escolhas, as combinações que as pessoas construíram ali ao longo do treinamento. E a parte de gamificar, trazer dinâmicas mais interessantes é super importante para isso. Acontece de, ao longo da implementação de um projeto, vocês perceberem uma oportunidade de evolução que não foi contemplada lá na ideia original? E caso isso ocorra, como vocês conduzem esse processo? Sim, acontece e isso é super saudável para o processo. Naturalmente é importante concluir, fechar ciclos, até mesmo para evitar retrabalhos, não gerar confusão na clareza de prioridades. Mas isso acontece e é super saudável. Quando surge uma nova ideia, de maneira geral, a gente avalia ela sobre 3 critérios. O primeiro critério é do nível de complexidade. Se o conhecimento, a tecnologia necessária para aquela ideia é acessível, é disponível ou precisa ser desenvolvida. Um outro critério é sobre o resultado e escopo. Então, se há uma clareza de resultado esperado, uma clareza de escopo daquela ideia. E o terceiro critério é orçamento, se cabe no orçamento, se cabe no bolso ali daquele ciclo orçamentário. A partir daí a gente consegue direcionar essa nova ideia, se ela é uma simples execução, um ver e agir, se ela é um estudo que ainda precisa ser desenvolvido, se ela é um projeto que já pode entrar em fase de amadurecimento, ou se já é até algo mais maduro que pode partir para a execução. Guilherme, um dos trabalhos dos nossos consultores está na retomada das atividades do concentrador, que é aquela área da planta onde o minério passa por beneficiamento. Por agora estão sendo definidos os indicadores. Explica para a gente como está sendo feito todo esse processo. Realmente, a gente está junto com a Aquila há algum tempo, E a gente esteve junto na definição do modelo de gestão que a gente ia retomar, na estruturação do programa de melhoria e agora num processo de mergulhar na rotina no concentrador. E por que o concentrador? É porque a partir desse momento em que a gente alcança os 60% de produção, a gente tem o concentrador como etapa gargalo. E por isso a gente está começando por ele. Então os indicadores, a gente está seguindo o desdobramento da estratégia e estabelecendo gatilhos, limites, fazendo análise estatística dos resultados para que todo ganho nesse processo, sendo ele gargalo, vira um ganho direto na produção final. Guilherme, e os nossos consultores estão atuando com vocês também em outras áreas, como por exemplo o setor comercial. Que melhorias vocês buscam fazer nesse sentido e os desafios e os rituais de cada área nesse processo de evolução, eles são diferentes? Olha, os desafios são alinhados, mas são sim diferentes. Junto com o desafio de produzir mais, produzir o dobro em 25 em relação a 24, vem o desafio de vender mais. Então a gente está reconquistando o espaço no mercado. Então ter os processos comerciais com excelência, na capacidade e velocidade de resposta, na proximidade com o cliente, na conexão entre o cliente e os nossos processos, desenvolvimento de novos produtos, é essencial para manter competitivo.
né? Então, ferramentas, por exemplo, como fluxo de informação e cadeia de ajuda, auxiliam muito nesse desafio de tornar os processos comerciais competentes e flexíveis suficientes para atender a necessidade do cliente. Guilherme, estamos caminhando para o encerramento da entrevista, mas eu gostaria de te fazer mais uma pergunta. Falamos tanto sobre criar padrões e processos confiáveis de trabalho, mas como que a gente faz para garantir que esses padrões sejam revisados na hora certa? Legal, eu gosto de dizer que a etapa de padronização, ela serve para reduzir as frustrações. Eu vou te explicar o porquê. Em projetos, por exemplo, como você tem um projeto, às vezes você passa toda aquela jornada de analisar, executar as ações, mas se ao final você não padroniza, entrega para a rotina algo padronizado, estruturado para a turma que vai executar e dar continuidade daquilo, a chance de você perder as melhorias assim que você virar as costas é altíssima. Mas se você cumpre essa etapa de padronização, a chance de sucesso é quase garantida. Na parte de processo, quando você faz, por exemplo, um mapeamento de processo, identifica as etapas críticas, às vezes você descobre algo que você está fazendo e às vezes nem é necessário, ou algo que é esperado que você faça e não está fazendo. Mas há também algo novo em relação ao tema de padronização que tem me empolgado nos últimos tempos, que é a conexão da padronização com a inteligência artificial. Agora em novembro, na Samarco, a gente acabou de lançar um piloto, que é, a gente conectou toda a base nossa de procedimentos, manuais e políticas à busca inteligente, a um chatbot, semelhante a um chat GPT, né? Então, ao invés de você ter que ler o padrão para procurar onde está ali a informação que você precisa, você, por exemplo, vai perguntar como eu faço uma troca de rolete de uma correia? E aí, a inteligência artificial vai te trazer todas as informações disponíveis no sistema de padronização da Samarco referente àquele tema. Guilherme, muito obrigada pela entrevista e eu desejo ainda mais sucesso nesse processo de retomada das atividades em Minas Gerais e no Espírito Santo. Muito obrigado, Natália. Eu queria agradecer também ao Instituto Áquila, tanto na parceria para a gente implementar ali conceitos consagrados, mas na disposição de vocês de desenvolver junto com a gente necessidades, coisas novas, adequadas à realidade da Samarco. E também quero compartilhar e deixar registrado aqui especialmente que tudo isso que a gente compartilhou aqui não é fruto do meu trabalho exclusivamente. Naturalmente é fruto do trabalho de todos ali que estão na Samarco, parceiros, do time de gestão, da diretoria, enfim, não vou citar aqui outros times para não correr o risco de esquecer de alguém. Mas é realmente trabalho de várias pessoas, de todas elas da Samarco. Mais uma vez, obrigada, Guilherme. E antes de encerrarmos o programa, eu quero te contar por onde você pode começar a buscar a excelência operacional no seu negócio. Seja você dono de micro, pequena ou média empresa. Quem vai compartilhar conosco sua experiência em inúmeros projetos é o consultor Newton Júnior, meu colega no Áquila. Newton, bom dia. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Bom dia, Natália. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Espero que tenhamos um bom bate-papo aqui para nossos clientes e telespectadores. Newton, quando a empresa começa um projeto de mudança buscando a excelência operacional, é preciso parar as atividades do negócio ou dá para deixar o negócio ir rodando? Natália, não só dá, como é necessário que o negócio continue rodando. Todas as empresas são dinâmicas e nenhum processo é eterno dentro delas, mas elas precisam buscar a melhor forma e padrões para executar as atividades. O objetivo é fazer mais por menos, porém de forma padronizada. Por quê? Porque excelência operacional tem como objetivo buscar uma performance melhor que a dos concorrentes, entregando para o cliente o melhor produto ou serviço ao menor custo possível. Para isso, os processos precisam ser estáveis. Então, como definir ou padronizar os processos para então entregar o melhor produto ao mercado? Muitas vezes ouvimos empresas dizerem que precisam resolver determinado problema para só depois iniciar um processo de melhoria. Só que resolver problemas já é o começo da busca pela excelência operacional. Então não deve ser adiado. É sempre evoluindo a gestão que o negócio consegue resolver problemas e entregar aos clientes o melhor que a empresa pode oferecer. Newton, quais são as etapas principais de um processo de melhoria? Natália, um processo de melhoria nas empresas precisa buscar antecipar o futuro. Gerenciar é isso. A empresa deve começar identificando claramente a sua missão, onde o empreendedor quer chegar. Depois, é preciso estruturar a governança.
E governança é definir o melhor time. Além disso, tem que deixar claro o papel de cada um. É preciso analisar os ambientes internos e externos da empresa, para mapear as oportunidades de melhoria. Feito isso, é hora de definir o plano de trabalho e treinar o time. Durante a execução do plano, não deixe de acompanhar os resultados por meio dos rituais de gestão. E fique sempre de olho se as ações implementadas estão dando retorno e se combinam com a ambição definida. Se for necessário, revise o plano. Agora, Natália, tudo isso precisa ser feito com muita transparência, cobrando o que precisa ser cobrado, respeitando as regras e a cultura das empresas. Dessa forma, o processo de melhoria vai trazer o resultado certo. Newton, vamos dar um exemplo? Vamos supor que uma indústria decidiu que a partir de agora vai trabalhar com foco no cliente. Cite 3 ações que você costuma implementar para a empresa começar de fato a colocar foco no cliente. Natália, a primeira coisa que buscamos entender nas empresas, nesses casos, é quem são realmente os clientes dela. Qual o perfil desses clientes? O que eles valorizam nos produtos e serviços ofertados? Outro ponto importante é que toda empresa precisa conhecer bem a sua cadeia de valor. Isso porque existem processos que são essenciais. Se eles falharem, o cliente irá perceber. Precisamos ser eficazes, eficientes, mas garantir que a qualidade venha primeiro que o custo. Por fim, precisamos buscar diferenciais competitivos do negócio. O que podemos oferecer que é diferente e melhor que nos concorrentes? Quais pontos precisamos atacar para agregar valor ao nosso produto ou serviço? Pode parecer óbvio, Natália, mas as empresas se perdem e acabam focando nos concorrentes ou se preocupam apenas em reduzir os custos. Reduzir custos é importante, mas o que realmente vale é o que o cliente valoriza. E se importar com isso é, de fato, colocar foco nele. Newton, eu vejo que em vários projetos costumamos encontrar uma barreira no entendimento da equipe sobre as melhores práticas de gestão. Um faz de um jeito, outro encontra outra maneira de resolver problemas e parece haver várias empresas dentro de uma só. Dá para colocar todo mundo na mesma página? Boa pergunta, Natália. É possível sim colocar todo mundo na mesma página, mas para isso é preciso que o sistema de gestão da empresa esteja bem estruturado para alinhar a estratégia à operação. Mais uma vez, o entendimento do processo e da cadeia de valor é de suma importância. É assim que definimos as entregas de cada área. A partir daí, são definidas as metas individuais, é o esforço de cada um da equipe. E o que for feito tem que convergir para a estratégia do negócio. Senão, cada um rema para um lado e a empresa não sai do lugar. Newton, muito obrigada pelas suas análises e dicas. E vamos juntos trabalhando para ajudar as empresas brasileiras a evoluírem sua gestão. Até a próxima! Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade, Natália. Espero ter contribuído com nossos telespectadores na gestão do dia a dia das suas empresas. Estamos à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Um forte abraço a todos. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!